Boa tarde a todo o pessoal. Eu acho que vai ser quase meia tarde. Boa tarde, porque falta um minuto para as 12. Eu não tenho feito vídeos nas últimas semanas ou nos últimos dias, porque estava com um profundo dor de garganta por vários dias e não tem sido possível falar como gostaria. Hoje vou falar sobre um tema que eu acho interessante, estou refletindo muito sobre esta questão, não? Cristãos que actuam como pagãos, ou cristãos que actuam como pessoas secularizadas, ou cristãos que não actuam como cristãos. E eu quero falar de quatro temas fundamentais. Quatro temas que possivelmente alguém de vocês está vendo e vai ficar surpreso. Meu Deus, eu estou fazendo isso e não sabia que estava fazendo isso. Muito bem. O primeiro é você está tentando agradar a Deus. E você fala, claro, sou cristão, eu tenho que agradar a Deus. Não, você não tem que agradar a Deus. O que você tem que fazer é ter uma comunhão íntima com Deus. Você tem que viver na presença de Deus. Você não pode agradar a Deus. Por quê? Porque você é pecador. Portanto, sempre você vai fazer coisas que não vão agradar a Deus. E essas coisas que você faz que não agradam a Deus vai fazer que você defina sua fé cristã a partir de se você está agradando ou não ao Pai. Isso porque é devido. Isso é devido porque nós entendemos que nós cometemos o erro de pensar que nosso relacionamento com nosso pai carnal, não? Nosso pai e nossa mãe, é igual a nosso relacionamento com Deus. E não é igual. De fato, a diferença fundamental é que Deus permitiu e fez possível que nós tivéssemos uma relação com Ele. Como? Dando o melhor que Ele tinha. Que é o melhor que Ele tinha? O seu Filho, Jesus Cristo. E não somente isso, sino quando Jesus Cristo subiu no céu, mandou o Espírito Santo para que ele escrevesse a lei de Deus nos nossos corações. Nós agradamos a Deus porque a lei de Deus está nos nossos corações, e esse mesmo Espírito Santo que coloca a lei de Deus nos nossos corações escritos, faz possível, nos capacita, nos ajuda a viver conforme essa lei de Deus. Portanto, pare de tentar agradar a Deus e passe mais tempo tendo comunhão, amistade e relacionamento com Deus. Quando eu falo comunhão, amistade e relacionamento com Deus, o que eu estou falando é aquele termo teológico usado como pacto, aquela nova aliança que Jesus fala na última ceia. Nós estamos chamados a viver essa intimidade. Então, o que nós temos que fazer? Temos que aprender a viver tempo com Jesus. Nós temos que realmente aprender a ter tempo com Deus. Isso vai requerer tempo. Às vezes é mais fácil, às vezes menos difícil. Mas você não pode agradar a Deus, nem pode fazer que Deus te ame mais do que Ele te ama. Isso é a primeira questão que faz de um cristão viver como um pagão. Porque as outras religiões são caminhos para o homem buscar a Deus. O cristianismo é Deus vinha a resgatar o homem, e a partir desse resgate nós temos uma comunhão íntima com Deus. Portanto, é a primeira coisa. Segunda é acreditar que a fé é pelo conhecimento. A fé não é pelo conhecimento. O conhecimento é fundamental. Nós temos que crer no conhecimento e na verdade. Temos que estudar a palavra de Deus, temos que conhecer as verdades da palavra de Deus, porque o nosso estilo de vida como cristãos está fundamentado com os ensinos de Jesus Cristo que nós encontramos na palavra de Deus. Portanto, é fundamental, mas a nossa fé não é pelo conhecimento. Nós não somos gnósticos. Nós não somos gnósticos. O gnosticismo é uma heresia. E muitas vezes nós caímos, sobretudo aqueles cristãos que são mais modernistas, em pensar que quanto mais conhecimento tenha, melhor cristão vai ser. E isso não é verdade. O cristianismo é um caminho, é um estilo de vida, que é formado a partir do conhecimento das Escrituras, a partir do conhecimento da verdade, a partir de crescer no conhecimento de Deus e ter uma relação pessoal com Deus na comunidade de cristãos. Portanto, se você acredita que a fé é simplesmente e somente pelo conhecimento, você estará cometendo um erro muito grave e você não é cristão, você é pagão, porque isso não é um conceito cristão. Evidentemente, o cristianismo não nega o conhecimento, nem nega a importância do estudo. Eu não estou falando que não seja importante o estudo, estou falando que sim, é muito importante. De fato, o que mostra que é importante o estudo? Olhem só, se não fosse importante o estudo, eu não teria todos estes livros sobre cristianismo. É importante sim. Mas o que define a minha fé não é o meu conhecimento. O que define a minha fé é os credos que eu confesso. A minha fé é em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o conhecimento vai ajudar-me a ter essa vida, esse estilo de vida. Portanto, esse é o segundo ponto,
que é fundamental. O conhecimento nos vai ajudar, mas não define que nós sejamos melhores ou piores cristãos. Senão podemos cair no gnosticismo, que é uma heresia que foi definido. Terceiro ponto, e já falei sobre isto, e isto pode ser chocante. Vocês cristãos, mas vivem totalmente na sociedade secularizada. O que significa? Você deixa fazer as compras ao domingo. Você vai ao mercado ao domingo. No dia do domingo, você não aproveita para sentar-se com sua família para falar sobre Jesus. Você utiliza o domingo como se fosse outro dia da semana. E para você não faz diferença isso. Não somente isso, você não celebra o Natal, você não celebra a Semana Santa, você utiliza todas as oportunidades de festividades cristãs simplesmente para desfrutar de umas férias mais. Não utiliza para simplesmente viver experiência e ter uma experiência do que significa o tempo de Deus. Você nem ora já mais pela manhã nem pela noite, como as escrituras falam, não? Que quando eu acordo ou antes de ir a dormir, como o salmista fala, eu passo na presença de Deus. Portanto, você vive uma vida totalmente secularizada. Você tanto faz ser cristão como ser muçulmano ou qualquer outra coisa. Claro, você é cristão, você vai à igreja aos domingos, ainda que às vezes é um pouco chato ir a domingo a ir à igreja, não? Porque você preferiria ir a uma pizzeria, ou talvez não, você não vai à escola dominical no domingo porque estou cansado, tá toda semana trabalhando, não? Para que eu vou perder meu tempo na escola bíblica dominical? Bem, você vive uma vida extremamente secularizada. E como você vive uma secularidade onde você prefere celebrar seu aniversário, que reúne seus amigos na galera, vai à churrasqueria, tem um churrasco gostoso em casa. E isso sim que você celebra. Depois, o dia da mãe, você vai e apresenta a sua mãe, o dia dos enamorados. Mas se festividades que sejam sobre Jesus, cara, melhor nem celebrar, não? Então, você é uma pessoa secularizada. Você celebra algumas festividades, mas você fica empolgadíssimo com o dia da reforma. Mas com Natal, nem tanto, não? Então, sejamos sinceros, você é um cristão secularizado, você vive um cristianismo paganizado. Mas não se preocupe, tem solução. Celebra este Natal, celebra realmente, não celebra tanto o fim de ano, não é tão importante o fim de ano, como é, por exemplo, celebrar o Natal, celebrar Epifania, que é quando os reis magos deram presentes a Jesus, ou celebrar a quarta-feira de cinza, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que não merecemos a graça de Deus, e portanto nós colocamos na testa uma cruz em cinza. Eu sei, é católico, meu Deus. Olha, aproveita e veja meu vídeo sobre o catolicismo, não? Porque o que significa quando os evangélicos dizemos igreja católica. Talvez esse vídeo te ajude a entender algumas coisas sobre tudo aquilo que todo católico é ruim. Não todo ruim no catolicismo. Primeiro porque nós somos católicos. Surpresa, desculpe, não fale para ninguém. Os evangélicos são católicos também. Mas não fale, porque isso é ruim falar essas coisas. E o quarto ponto, nós falamos sobre tentar agradar a Deus, sobre a fé pelo conhecimento, sobre o secularismo. E qual é o quarto ponto? Você é um cristão pagão se você acredita que você é a igreja. E que se você e Deus estão certinho, a igreja e o mundo podem ir ao inferno. Não. Você já percebeu que na sua Bíblia, talvez na sua não, mas na minha, pode ter certeza. Jesus sempre fala plural. Eu não posso ser cristão sozinho. Eu tenho que ser cristão na comunidade. E essa comunidade é definida nos credos como a igreja una, santa, católica e apostólica. Na Bíblia, isso é definido como o povo eleito, nação santa, igreja de Cristo, igreja de Deus. Esses são os nomes usados na Bíblia. Nos credos, a igreja una, santa, católica e apostólica. Não estou falando da igreja católica romana, nem tampouco estou falando do Vaticano. Não estou falando disso, estou falando da igreja universal. Você não pode ser um cristão individual. Isso é paganismo, que entrou na igreja e que nos tem feito acreditar que se eu faço sacrifícios a Deus, aí vai estar bem. Isso também tem um problema muito sério, porque a maioria dos nossos cultos são individualistas. O que significa? Você chegar à igreja, você ora ao Senhor, você adora ao Senhor. As próprias letras que nós cantamos é Eu te amo, Senhor. Você está com 1000 pessoas ao seu redor, mas você está cantando Eu amo, Senhor. Não. Se estamos com 1000 pessoas ao nosso redor, deveríamos estar cantando Nós amamos ao Senhor. Você não pode ser cristão fora da igreja. Desculpe se você é um desigrejado. Me desculpe, não quero ofender você. Mas é impossível. Me mostre um versículo onde um cristão pode ser cristão fora do corpo de Cristo. É impossível. Se eu tiro uma célula do meu corpo e coloco aqui na mesa, que tem uma mesa aqui ao lado. Mira, vou mostrar para você. Tem uma mesa.